Bom, agora para a gente conseguir avançar e derivar mais e mais funções, vamos ver aqui propriedades básicas. Vai ter duas listas de propriedades. Essa aqui que são as básicas e depois a outra lá que é a regra da cadeia, que é onde você consegue de fato estender, generalizar muitas coisas. Então aqui eu estou falando de operações básicas. Então estou falando aqui, vou começar com o último aqui que eu acho que é o mais simples. Se eu tenho uma soma ou uma diferença de funções, felizmente para você derivar a soma ou a diferença é só você derivar individualmente e somar, opa, faltou aqui uma linha, ou derivar individualmente e subtrair. Em outras palavras, a derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Isso vai acontecer porque na propriedade limite, o limite da soma é o limite, é a soma dos limites e o limite da diferença é a diferença dos limites. Então se você pensar nos limites que definem a derivada, você vai conseguir abrir os dois limites e vai ter que o h, né, a derivada de h, que é a soma de f com g, vai ser a soma das derivadas, e se fosse diferença, eu teria a diferença das derivadas. Então, sem mais delongas, para somar para a soma das subtrações, a derivada fica muito simples. Você pode pensar, deriva um, deriva o outro, depois soma. Ou deriva um, deriva o outro, depois subtrai. Agora eu vou aqui para o 1, que também é outra coisa que fica razoavelmente simples no final das contas. Se eu tenho uma constante vezes uma função, e eu quero derivar, é só repetir a constante, olha lá, a constante continua, e deriva a função. Então se eu quero derivar isso aqui, a constante tá lá, continua lá, não mexe nela, não tira, nem coloca, nada. Tá lá e continua. E deriva o f e acabou. Então a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Se eu pensar nesses dois aqui, junto com a derivada, a primeira coisa que eu mostrei lá, que era a derivada de potências de x, a gente consegue ter rápido a derivada de qualquer polinômio. Então, por exemplo, aqui, ó, uma aplicação interessante. Imagina um polinômio aqui, que eu vou chamar de h, aí, sei lá, botar aqui x à quinta mais 3x ao quadrado mais 8. Qual vai ser a derivada genérica aí de um polinômio qualquer? Esse exemplo aí. Vamos pegar esse exemplo aí. Primeiro, eu tenho três coisas aqui separadas. Tem isso, isso e isso. O que a propriedade de 4 está me dizendo é que eu posso pensar separadamente na derivada disso, disso e disso e depois somar. Então isso já é um ponto 1, é o que a propriedade de 4 diz. E agora eu uso as coisas que eu já vi para potências de x. Com a derivada de x à quinta, desce o 5, tira 1 do expoente. Mas, aí agora eu uso a propriedade 1. Eu vou pensar aqui, 3x ao quadrado. Então é uma constante vezes o x ao quadrado. Como é que fica a derivada de uma constante vezes o x ao quadrado? A constante estava lá, ela vai continuar lá. Então vai continuar com esse 3 aqui. Não mexe na constante. E a derivada de x ao quadrado, desce o 2 e tira 1 do expoente. E finalmente a derivada de 8. 8 separado é uma função constante. Qual é a derivada de uma função constante que a gente viu? 0. Então descubra que a derivada desse polinômio aí em particular vai ser 5x à quarta mais 6x. Então tá lá, juntando, né? Derivada de potência, derivada de constante, que é 0, com essa propriedade e essa propriedade, eu consigo derivar qualquer polinômio. E é simples, né? Porque você pensa separado, depois soma. Se por acaso tivesse um menos ali, é só subtrair. Então, derivada de polinômio fica dominado completamente. E agora os itens aqui 2 e 3, a gente começa a botar um pouco mais de pimenta. O que acontece quando eu tenho um produto de funções? Aqui não é um produto de funções genericamente, é uma constante vezes uma função. Aqui não, os dois variam, um f de x vezes um g de x. O que acontece quando eu tenho derivada do produto? Infelizmente, ou felizmente, né, porque dá mais graça,
a derivada do produto não é o produto das derivadas. Não é simplesmente chegar, fazer f', g' e multiplicar. Não. Quando se deriva um produto, você tem que usar essa regrinha aqui. Vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Você não tem ali a derivada dos dois ao mesmo tempo, né? Primeiro deriva só o f e os mantém o g, depois deriva só o g e mantém o f. E a derivada da divisão, a derivada da divisão seria automática ali, né? De fato de pegar o bonde aqui da derivada do produto, seria uma automática extensão do produto se não tivesse aqui esse denominador. Porque repara, tem f'g, tem fg'. Só que eu estou trocando aqui o mais pelo menos. Faz sentido até, né? Aqui tinha um vezes, troquei para divisão. Se, entre aspas ali, né, de certa forma, a divisão é a operação inversa do produto. Então, operação inversa da soma, que seria a subtração. Então essa parte aqui, a partir da derivada do produto, é fácil de deduzir. Mas, só para complicar, né, porque a vida é difícil, a vida é dura, a gente tem aqui também que dividir por g ao quadrado. Então tem aí a regrinha para as operações básicas. Soma, subtração, produto, divisão e o que acontece quando eu tenho constante vezes a função. Agora, nos próximos vídeos eu vou pegar essas coisas aqui e vou avançar um pouco nas funções básicas. Por exemplo, a função tangente. Como é que eu deduzo a derivada da função tangente a partir da derivada do cosseno e do seno? O seno eu deduzi, o cosseno eu vou cuspir para vocês qual é o valor da derivada, e a partir desses dois eu vou conseguir deduzir a derivada da tangente, que é a divisão de seno por cosseno, por exemplo. Beleza? Voltamos já.